Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Irmãos e irmãs, é sempre motivo de alegria quando a gente fala das coisas de Deus. Quero agradecer o convite para ministrar essa aula na manhã deste domingo, que tem como título Regeneração e Vocação Eficaz. São duas coisas que estão bastante entrelaçadas do ponto de vista da teologia cristã. Então é importante que a gente faça algumas considerações com relação a essas duas temáticas, né? A regeneração, a palavra regenerar, ela é empregada em duas ocasiões na Bíblia. A primeira é em Mateus, no capítulo 19 e 28, que diz o seguinte, na versão que eu vou ler: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. A outra colocação está em Tito, capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando a gente trata de regeneração, vocação, essas palavras estão muito alinhadas à vida cristã. O conceito de regeneração vem da ideia de renascimento ou recriação. E é usado em vários contextos. É interessante que não só é usado no contexto bíblico ou teológico, né? Essas palavras regeneração, recriação, ela está na filosofia, ela está na política, ela está na biologia e, lógico, né, tem o seu significado dentro da teologia. Esse significado de renascimento, de recriação, vem lá da língua grega, que também já puxa um pouco do termo hebraico de Gênesis, como Palim ou Gênesis, significando nascimento, no sentido de um novo nascimento, de um mundo novo, de uma vida nova, e isso é considerado, dentro desse contexto, como sendo a regeneração. E é interessante porque a regeneração conduz ao pensamento de que em Cristo tudo se fez novo, como escreve Paulo aos Coríntios, quando ele diz lá na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? As coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo, nesse sentido da palavra Gênesis, né? O novo nascimento. Com relação à base doutrinária, a palavra regeneração, ela vem, né, do termo, como eu já falei, grego, que é genon. Esse termo é interessante porque ele está lá bem forte mesmo, lá em João 3,3, quando Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante, não é isso? Aquele que não for regenerado, aquele que não tiver um novo nascimento, não poderá
ver o reino de Deus. Então, aí é onde está o cerne, né, do sentido da palavra, né, ou da teologia da palavra regeneração. Essa etimologia de novo nascimento significa aquilo que vem direto do alto, né? A etimologia da palavra significa aquilo que vem do alto, aquilo que parte de cima, tá certo? Aquilo que vem de cima, aquilo que vem do céu, aquilo que está desde o princípio, desde o início, por isso que vem a origem da palavra Gênese, para novo nascimento, e que tem como fonte de origem a própria criação, quer dizer, desde os tempos mais antigos, que tem, a palavra tem esse sentido etimológico. O apóstolo Pedro, lá na primeira carta, nos versículos 15 e 17, ele mostra que ao sermos regenerados, nós retornamos à natureza da criação em sua origem. Veja, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E Mateus vai dizer, sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a regeneração, ela nos leva à condição anterior à questão do pecado a partir de Adão. Quando há o processo da regeneração, há esse novo nascimento, e esse novo nascimento nos transforma em uma nova pessoa, que devemos ter novas atitudes, novos comportamentos, novos pensamentos, novas ideias, enfim, tudo aquilo que tem como princípio básico os ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a regeneração só é possível em Cristo. Lá no capítulo 15 da primeira carta, ele diz isso. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, só Cristo é que pode alterar a situação de corrupção do corpo físico, da mente física, não é? Então, lá em Cristo é que é possível passar por esse novo nascimento. Não há outro caminho, não há uma outra maneira de se chegar à regeneração se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o novo nascimento é uma obra unicamente de Deus. É algo unicamente de Deus. O ser humano por si mesmo, ele não tem nenhuma participação no seu novo nascimento, nesse renascer, né? Até porque nós cremos que nós somos salvos pela graça, e é a graça que nos dá essa nova gênese do ponto de vista teológico, né? Por isso que João vai escrever lá no capítulo 3, né, que o vento sopra para onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai, né? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A regeneração, por ser uma obra unicamente de Deus, ela é uma obra espiritual, que a gente sabe que do ponto de vista físico, o processo de regeneração que a gente conhece do ponto de vista físico é quando se tem um corte, uma queimadura e o tecido regenera, né?
E a gente vê que até vem de uma forma um pouco diferente, né? A pele vem de uma forma diferente, porque a regeneração ela passa por esse processo de transformação. E é interessante, porque vindo só de Deus, Deus então recria o homem. Não mais agora, ele não vai recriar o homem do pó, como foi no início. Mas ele recria o homem no espírito. No espírito. Lá, Paulo escrevendo, tanto aos Efésios como aos Gálatas, ele reforça que essa nova criação não é mais na carne, mas no espírito. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que nós as praticássemos. Escreve Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E aos Gálatas, ele diz que nós somos regenerados, né? E a partir dessa regeneração, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E ele escreve lá, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E é interessante porque esses frutos do Espírito fazem essa conexão da regeneração com a vocação eficaz. Quando nós somos regenerados, nós desenvolvemos o amor, né, como fruto do Espírito, e esse amor, eu volto a relembrar aos irmãos, que não é o amor romântico, né? Esse amor que a gente está acostumado, né, como povo latino, a sentir esse sentimento. Porque quando a gente começa a ver a teologia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a palavra amor, ela está relacionada com ação e não com sentimento. O amor sentimental, ele é próprio dos povos latinos. Outros povos não têm esse amor sentimental como nós temos, certo? Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, o amor é uma ação. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja, uma doação se dá. Não, nem se importa se é se você é bom ou é uma pessoa má, Deus deu Jesus. Deus deu Jesus para redimir os pecadores. O amor-sentimento, né, esse amor latino, que ele no grego é eros, mas não tem nada a ver com erotização, né, nem o erótico. O eros é aquele amor possuidor, né? Você pode dizer, eu eros a minha casa, eu eros o meu carro, porque é aquele amor que você diz, eu amo a minha casa, eu amo o meu carro. Então, não é este amor que está no fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o amor, é aquele que se doa, aquele que dá e não aquele que sente. Esse é o amor que a Bíblia espera, né, na revelação da Bíblia, que Deus espera de nós. Porque quando nós passamos pelo novo nascimento, que seja produzido em nós esse tipo de amor e não esse amor romântico próprio dos povos latinos. Esse amor latino ele é tão frágil que quando um casamento se acaba e alguém pergunta por que acabou o casamento, aí diz porque faltou amor, né? Ou o amor acabou. Não, o amor nunca acaba, porque o amor é Deus, diz a palavra. Então, Deus é eterno. Por quê? Porque quando a gente relaciona amizade, sentimento, carinho, essas coisas todas como sendo amor, e aí a gente tem essa dificuldade. Até porque no português nós temos somente uma palavra, que é a palavra amor, para muitas coisas, né? Até na sexualidade é aplicado, né? As pessoas dizem, vamos fazer amor, não é? Quando vai querer fazer sexo. E não tem nada a ver com esse amor bíblico.
Este amor que está aqui no Novo Testamento, dentro desse fruto do Espírito, é o amor ágape. Aquele que a gente canta que devemos amar até os nossos inimigos. Então, quando você passa no processo de regeneração, vai desenvolver este amor em você. Uma outra coisa é a alegria, né, que está aí como também fruto do Espírito, fruto da regeneração. A alegria não é apenas você estar o tempo todo rindo, né, como as pessoas às vezes dizem assim, né, que a hiena passa o tempo todo rindo, né? Não é por aí. Mas a alegria de servir a Deus, de colocar em prática, né, a vida cristã. Então, o novo renascimento te leva a essa alegria, né, esse gozo de fazer as coisas para Deus. Aí também coloca a paz, porque a paz aí não é essa ausência de guerra, mas é quando a tua consciência, a nossa consciência está bem. E aí o que acontece? Quando nós temos essas coisas que vai juntando, uma coisa vai produzindo outra, como a bondade, a fé. Veja, até a fé, ela faz parte do fruto do Espírito, porque ela vem de Deus. Você não tem como aumentar ou diminuir a sua fé, né? Porque às vezes as pessoas dizem, fulano tem fé maior do que o outro, etc. Eu não vejo por aí, eu não vejo nenhum instrumento que vá medir a fé. Mas também há uma outra coisa que é muito comum, que deve ser comum no homem regenerado. Na regeneração, o homem tem que ser uma pessoa mansa. Agora, o que é ser uma pessoa mansa? É uma pessoa que é acovardada? Claro que não. A mansidão não tem nada a ver com covardia, né? A mansidão tem a ver com ações, como você enfrenta as dificuldades, né? E por isso que logo depois vem a temperança, né? O equilíbrio entre as coisas. Quando a gente passa pelo processo da regeneração, a partir do fruto do Espírito, aí vem o que a gente chama de vocação eficaz. Vocação a gente às vezes confunde com dons, com talentos, não é isso? Mas apesar de ter alguma relação não tão distante, né? Mas a vocação eficaz é a obra do Espírito de Deus. Veja, com todo o processo agora, né? Não mais agora do ponto de vista físico, do novo nascimento, vem a regeneração que nos produz o amor, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, mas isso vai nos despertar, vai mostrar, né? Vai realizar em nós, através da obra do Espírito Santo, a vocação eficaz. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 1, ele diz o seguinte: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E aos Efésios, Paulo diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, a vocação eficaz, ela ilumina o nosso entendimento com
relação à nossa chamada, à missão que nós recebemos. E é interessante quando a gente pensa que missão é apenas uma ação missionária, o que temos que sustentar o missionário, isso já é o suficiente e não é por aí. Quando Deus nos regenera, Ele nos torna também missionários da sua palavra. E Ele quer que a gente desenvolva esse trabalho. Por quê? Porque a regeneração nos torna seguimento de Cristo. Não nos torna seguidores, não, tá? Porque seguidores é uma coisa que de vez em quando se deixa de seguir. Nós somos segmentos de Cristo, aquele que dará continuidade, né, à ação de Cristo até a volta dele. Então, enquanto ele não voltar, nós temos essa missão de sermos seus segmentos. Mas é também a vocação eficaz essa vocação eficaz que nos mostra a nossa responsabilidade com a missão. Você é um missionário na sua escola, na sua casa, na sua igreja, na sua família, enfim. Isso é o ide por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje eu estou até dizendo que quando não se vai presencial, está se indo remotamente, né? Tem sido usado a rede virtual para se pregar o evangelho. E é interessante porque a vocação eficaz, ela também nos convence do pecado e da nossa miséria, certo? Quando o Espírito, né, nos regenera e nos dá essa vocação eficaz, isso também chega para nós como convencimento dos nossos erros, das nossas falhas, né, daquilo que é humano, da natureza humana, né, e principalmente dessa miséria do homem depois do pecado. E aí o Lucas, lá em Atos, capítulo 2, ele vai escrever isso, né? E ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que fazemos, que faremos, homens irmãos? Então, depois de ser exposto, né, a questão do pecado, tem que haver uma atitude, né, uma ação de mudança, porque a regeneração nos leva a esse tipo de mudança. E aí, convencido do pecado e da miséria, a atitude nossa de novo nascido, ela é bastante diferente daquele que é o velho homem. Veja que há uma conexão, mas a linha de distância entre uma outra é tão tênue que a gente não consegue, né, separar. É quase como se assim, será que a gente sabe quando anoitece? Não, a gente vê o sol indo embora, a noite chegando, mas a gente não tem um ponto certo quando é noite, quando começa a noite. Então, por isso a gente usa o relógio, né? Porque a gente não consegue perceber onde se separa o dia da noite. Então, essas doutrinas, dentro do contexto bíblico, teológico, a gente também, elas são tão próxima, que a gente às vezes não consegue definir onde uma termina e a outra começa, né? Veja, veio o conhecimento, o entendimento, a iluminação. Essa iluminação nos traz, né, o convencimento, a convicção de que somos pecadores, que somos miseráveis e que no amor de Deus fomos transformados em novas criaturas. Porque quando a iluminação do Espírito, nossa vocação eficaz, ela produz a iluminação do Espírito, ela nos traz o conhecimento de Cristo, né? De Cristo. Atos, lá, capítulo 26, diz: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos, capítulo 26. Fazendo essa colocação, né, Lucas escrevendo isso,
a respeito da santificação em Cristo Jesus. Então, vejam, está sempre nessa conexão que a gente não consegue dividir. Quando é do ponto de vista físico, é mais fácil você dividir a água do leite, o leite do café, essas coisas, né? O óleo, né? Então, quando você faz aí um suco e tem aquele suco que a água fica embaixo e todo o suco vai lá para cima, você tem que mexer, não é? Então, você vê essa divisão, né? Você tem essa percepção. Só que nessas doutrinas a gente não tem a percepção onde uma termina e a outra começa, porque elas estão tão interligadas que só no homem nascido de novo, ele pode sentir as motivações, ele pode sentir as reações provocadas nessa transformação do novo nascimento dentro dessa vocação eficaz. Muitas vezes a gente fica só na questão de vocação como se fosse o dom, a ação, né? Ah, eu sou vocacionado para cantar, eu sou vocacionado para pregar. Não, a vocação eficaz aqui é algo que está relacionado ao novo nascimento. Por isso que ela tem uma outra perspectiva do ponto de vista da vida cristã. Se nós somos iluminados, convencidos do pecado, né, pela essa vocação eficaz, e a gente vai ver que a Bíblia diz que essa vocação eficaz ela é responsável também pela renovação da nossa vontade. A palavra de Deus diz isso lá em Ezequiel, capítulo 11, né? E lhe dareis um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Olha que ilustração, né, do profeta Ezequiel. A dureza do coração do homem, né? Veja, que quando se dá o espírito novo, quando se renasce, então agora nós não temos mais aquele coração de pedra, aquela dureza, aquele coração velho, como fala na questão do novo nascimento. Mas agora tem um coração de carne, que é um coração mais mole, um coração vivo e atuante, né, que está a todo tempo em ação, ativo, levando em consideração a pedra como o reino mineral, ela do ponto de vista nosso é estático, já no coração o coração de carne, ele não é estático, ele está sempre em movimento, ele está provocando mudança. Então, esse coração está também relacionado com a mente, tá certo? Porque é interessante, porque os povos antigos, cada um tinha uma espécie de um órgão para dizer o seu sentimento, né? Para os hebreus, no começo, a palavra que está sendo traduzida por coração, veja que coisa interessante, são as tripas, o intestino, porque era o centro das emoções. Aí quando você tinha uma emoção, dava uma frieza na barriga. A gente hoje ainda diz isso, né? Porque era o centro das emoções. Para os gregos, latinos e latino, o coração é esse centro das emoções. Para os hebreus, né, os judeus, né, também eles falam no centro das emoções como o rim, né, o rim. Então, os rins, quando você tem cingir os rins, quer dizer, era o momento de emoções. Mas para nós, latino, é o coração, e a tradução traz o coração, porque a gente entende isso, né, melhor do que dizer, meu coração ama você. Imagina você dizer para alguém, as minhas tripas amam você. Não ia ser nada legal, não ia ser nada muito bom. Então, tira esse coração de pedra e aí coloca o coração de carne. Então, a vocação eficaz, ela renova a nossa vontade, porque a partir de agora, com esse coração de carne, nós temos outros sentimentos, nós temos outros pensar e por aí vai, né? Uma outra coisa também é que a vocação eficaz, ela nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, como diz João lá
é que ele diz, ninguém pode vir a mim, né? João escrevendo sobre Jesus Cristo, palavra de Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, essa nova vocação, esse novo nascimento, né, que já é em Cristo Jesus, agora nos habilita a viver como Jesus viveu, diferentemente daquele homem que não tinha Cristo. Agora, o homem com Cristo, ele vai caminhar nas mesmas pegadas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é importante entender isto, né, porque essa vocação eficaz, ela nos é oferecida de graça no Evangelho. Afinal, tudo que vem de Deus vem de forma gratuita. Então, nós precisamos entender isso, que nós não precisamos comprar nada de Deus. Deus nos amou, e neste amor de Deus, ele nos tornou seus filhos, e esse tornar filho é esse novo nascimento que nós temos em Cristo Jesus. Agora, uma outra coisa. A vocação eficaz, veja, você sente ela, você vê ela do ponto de vista na sua vida, atuando. Eu não posso ver isso na sua vida, mas eu posso ver na minha vida e você pode ver na sua vida. Nos outros, você pode até pensar e entender que todas aquelas obras que são feitas do ponto de vista externo esteja dentro da vocação. Pode estar, eu não vou dizer que não esteja, mas ela é própria, ela é pessoal. Você e Deus sabe o quanto a vocação eficaz está atuando na sua vida. Agora veja, o que é que te leva a esse entendimento dessa transformação de novo nascimento e de vida na vocação eficaz em Cristo Jesus? É ter vivido, né, no pecado, veja, ter vivido no pecado e pela graça de Deus passar a ter uma vida santa e justificada. Olha que coisa interessante, né? A vocação eficaz, ela te mostra isso, ela me mostra isso, ela nos mostra isso, que nós, no passado, vivíamos no pecado e que pela graça de Deus, agora, nós estamos vivendo uma vida santa e justificada, ou justa, né? Como diz Paulo escrevendo aos Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, querido, quando alguém que não acreditava em Deus, ou alguém que não compreendia a morte de Cristo, não compreendia a salvação, não entendia nada disso, quando passa pelo processo da regeneração e a vocação eficaz vem para a sua vida, então ele passa a ter esses conhecimentos, ele passa a acreditar que era um pecador miserável que estava na lama e Deus o amou, tirou do lamaçal do pecado, né? Então aquela pessoa agora passa a acreditar em Deus. Se não compreendia a morte de Cristo, agora passa a compreender, porque a vocação eficaz ilumina o nosso espírito, a nossa mente para a compreensão do sacrifício vicário. E é por isso que nós repetimos constantemente, através da ceia do Senhor, no sentido de memória, mas não por conta só da sua morte, mas por conta da sua ressurreição e da sua volta.
A ceia do Senhor, ela não está apenas para a morte de Cristo, ela está para a ressurreição e a promessa do seu retorno. Promessa do seu retorno. Então, agora nós passamos a compreender isso. E até mesmo a nossa salvação. Se a gente não entendia, agora vamos ter a certeza que em Cristo nós fomos transformados filhos de Deus para a vida eterna, para a salvação eterna. Então, a vocação eficaz, ela tem, né, essas coisas que vai modificando e vai nos conscientizando, né? Nós passamos, então, a crer, né, a crer que é pela iluminação da mente que nós temos toda a base para a nossa fé. Não é em coisas simplesmente materiais, mas somos iluminados pelo Espírito para viver o cristianismo. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz isso, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, olha só, os olhos do vosso entendimento, né, da sua razão, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, ela nos ilumina, ela ilumina a nossa mente para a compreensão da palavra de Deus. Então, é interessante, né? Porque ela também, a vocação, ela ilumina, ela passa, né, em nós, iluminando aquilo que está oculto e revelando também aquilo que está oculto, segundo Efésios, né? Porque lá no capítulo 3, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer isso, né? Que demonstra, né, a todos a qual seja a comunhão do mistério, né? Essa comunhão do mistério, lembrando que a palavra mistério no Novo Testamento sempre está relacionada a Jesus. Jesus é este mistério que Paulo fala muito, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, ao nascer de novo, ao ser regenerado, a ter a vocação eficaz, a nossa fé é colocada em Cristo Jesus. Então, querido, esse chamado aí que Paulo fala, né? Ele apresenta-se tanto do ponto de vista exterior, né, na oferta do Evangelho para todos os pecadores, quanto do ponto de vista interior, na operação do Espírito Santo na vida dos eleitos. Assim, diz Mateus, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, ou seja, primeiros, né, e o outro seja último, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A regeneração, a vocação eficaz, ela vem para aqueles que nasceram de novo e que são escolhidos por Deus. A Bíblia, queridos, é clara em demonstrar que a vocação eficaz, ela é realizada primeiramente no entendimento, tá certo? Visto que antes do Espírito Santo iluminar a nossa mente, nós estávamos cegos, né, pelo Deus desse mundo, segundo escreve Paulo aos Coríntios. Este é o ponto para atingir o entendimento. É preciso pregar o Evangelho. A vocação eficaz é ensinamento bíblico e sólido. Anda, né? De mãos dadas com a verdadeira pregação do Evangelho.
Então, concluindo, ao sermos regenerados, o Espírito de Deus, né, atua em nós, nos dando a vocação eficaz. Vocação esta que nos leva a ser iluminados daquilo que está oculto, esse mistério que é Jesus Cristo. Então, a vocação eficaz nos mostra, nos leva a desenvolver uma mente cristã através das nossas ações, nos habilita para o entendimento de abraçar não só a Cristo como Senhor, mas também olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus, porque temos um novo coração desse novo nascimento. A nossa vontade agora não é mais a vontade da carne, a pedra, mas agora é a vontade do Espírito. E com o nosso entendimento iluminado, nós vivenciamos a nossa vocação. Lembrando que o novo nascimento é uma obra exclusiva, unicamente de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe e que seu Espírito esteja cada vez renovando a nossa vocação eficaz e nos dando o conhecimento de que somos pessoas regeneradas em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,